Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para responder uma pergunta que muita gente tem deixado aí nos comentários. Como tirar o Eurico Miranda da presidência do Vasco? Pois é, o Eurico Miranda voltou ao Vasco com o discurso de que ia trazer o respeito de volta, de que com ele o Vasco não caía, que ele ia montar grandes times. E quase 2 anos depois, a gente está vendo que ele não fez nada disso. Aí não tem jeito. Grande parte da torcida caiu em cima mesmo. Botou a culpa da má fase do Vasco na conta dele e já considera que, com o Eurico na presidência, o Vasco não vai conseguir voltar ao seu lugar de direito entre os grandes do futebol brasileiro. E aí os mais afobados querem saber se existiria alguma maneira do Eurico ser até impeachmentado. Não tem. Só se a justiça comum descobrir algum crime dele, ele for preso. Algo bem exagerado mesmo, porque com o poder interno que ele tem no clube, nem que ele tivesse alguma falta administrativa grave, vamos supor, que conseguissem provar que ele orquestrou mesmo um mensalão vascaíno. Mesmo assim, ele teria força política dentro do clube para escapar da punição. Ou seja, na prática, vamos com o Eurico pelo menos até o final de 2017 mesmo, quando teremos novamente eleições no Vasco. Aí, se a eleição fosse em qualquer outro clube grande do Brasil, um presidente que rebaixasse o time no ano, fizesse uma campanha pífia na segunda divisão no outro, por mais que mandasse muito bem no último ano de mandato, ia ter que rebolar para conseguir se reeleger, né? A gente nem precisa ir muito longe. Flamengo e Fluminense nem foram rebaixados nos últimos anos, foram campeões e, mesmo assim, os sócios não quiseram continuar com seus respectivos presidentes. O Flamengo, mesmo sendo campeão brasileiro em 2009, trocou de presidente naquele ano. E o Fluminense, mesmo sendo campeão brasileiro em 2010, trocou de presidente também. Mas no Vasco a coisa não deve ser assim tão óbvia por vários motivos. O primeiro é que o Eurico Miranda vive o Vasco, ocupa posições de comando no clube desde a década de 70. Mesmo quando ele deixou de ser presidente, nos mandatos do Dinamite, continuou a exercer influência como conselheiro do clube. E isso tudo tem muito peso do pequeno universo de sócios que podem votar no Vasco. É muito eleitor que é amigo pessoal do Eurico, que deve favores pro Eurico, que às vezes possui um cargo ou um emprego no clube por causa do Eurico. Como? Repito, o número de eleitores do Vasco é pequeno, pequeno mesmo. Na última eleição, para vocês terem uma ideia, só 5.592 sócios votaram. E essa foi a eleição com mais votos na história do clube. Por isso, esse tipo de coisa influencia na hora de decidir uma eleição. Mas não é só isso. Existem muitas acusações acerca das eleições no Vasco. Suspeitas de fraudes, manipulações. Isso desde que eu comecei a acompanhar o clube. Mas para ficar só nos últimos presidentes, desde a primeira eleição do Eurico em 2001, que a oposição já acusava a eleição de ter sido manchada por fraudes como sócio já morto tendo votado, irregularidade na lista de quem pode e não pode votar, contagem errada na apuração, esse tipo de coisa. Reclamaram em 2001, quando o Eurico foi eleito, em 2004, quando o Eurico foi reeleito, e em 2007, quando o Eurico se candidatou para o seu terceiro mandato, a oposição, cansada de só reclamar, pediu para o Ministério Público acompanhar o pleito. O Ministério Público acompanhou, percebeu irregularidades e, no mês de 2008, ficou decidido que uma nova eleição deveria ser feita, fora de São Januário e com urnas eletrônicas emprestadas pelo TSE para garantir a isonomia do pleito. Diante disso, o Eurico resolveu não participar dessas novas eleições, cada um aí conclua o porquê sozinho, e o Roberto Dinamite levou a eleição. Por isso que o Dinamite assumiu o Vasco no meio do ano, no meio do Campeonato Brasileiro, em que nosso clube acabou sendo rebaixado pela primeira vez. E até hoje se discute se aquele rebaixamento devia ser posto na conta do Eurico, que foi quem montou aquele time, ou do Dinamite, que era quem estava no comando do clube por mais de metade do campeonato. Enfim, apesar do início de mandato terrível, com um rebaixamento inédito do clube, nos anos seguintes, o Roberto Dinamite conseguiu fazer um bom mandato. Em 2009, ele finalmente criou um programa de sócios torcedores para o Vasco, que, apesar de vários problemas, permitiu ao torcedor comum ter direito a voto nas eleições do clube, montou um time que, hoje então a gente valoriza isso ainda mais, conseguiu subir sem sustos de volta para a primeira divisão. Em 2010, voltou a trazer ídolos para o Vasco com o retorno do Felipe para o clube. E se não chegou a fazer uma campanha no Brasileirão que sequer chegasse a aspirar por títulos, terminamos pelo menos em 11º lugar, sem sustos em relação ao rebaixamento também,
e já começamos a montar um time que viria a estourar no ano seguinte, com a contratação do Éder Luiz, a revelação do Dedé na zaga, a afirmação do Fagner na lateral, só para ficar uns exemplos. E aí veio 2011 e foi aí que o Vasco arrebentou a boca do balão, né? Repatriamos o Juninho, conseguimos trazer jogadores que estavam embaixo em outros clubes, mas encaixaram bem no nosso time, como o Alexandre e o Diego Souza. E ainda conseguimos revelar mais alguns garotos, sendo o Rômulo o que teve mais destaque. Com isso, conquistamos a Copa do Brasil, ficamos em segundo no Brasileirão e conseguimos a vaga para a Libertadores do ano seguinte. No final do ano teve eleição e aí não teve nem graça, né? Roberto Dinamite foi reeleito com quase 90% dos votos. Grande parte da torcida vascaína achava ali que a época das vacas magras tinha passado. Mas aí veio o segundo mandato do Dinamite. Alguns hoje dizem que o primeiro mandato dele foi uma bomba relógio feita para explodir mesmo. Outros alegam que o sucesso subiu a cabeça do então presidente e ele ficou prepotente, não quis mais ouvir parte da base que ajudou ele a chegar no poder. Talvez tenha sido um pouco dos dois. O fato é que já no início de 2012, dava para ver que havia algo de podre no reino de São Januário, com o clube começando a se ver diante de problemas financeiros cada vez maiores e a diretoria perdendo apoio à torto e à direito. Eu comecei a achar que ia dar merda quando o Rodrigo Caetano acabou saindo do clube de maneira muito mal explicada, ainda no finzinho de 2011. Durante um tempo, o futebol ainda conseguiu ficar blindado, muito em função da experiência dos jogadores do elenco, que sabiam que, se as coisas estavam ruins, com o time não correspondendo em campo, só poderiam ficar ainda piores. Quando muito vascaíno diz que se não fosse aquele gol feito que o Diego Souza perdeu, o gol que o Diego Souza não fez, a gente não estaria nesse buraco. E eles podem estar mais perto da verdade do que eles mesmos imaginam. Assim, a chuva de merda que veio depois foi tão grande que eu não sei se mesmo com um título da Libertadores no colo, o Vasco poderia ter evitado tudo isso, mas, no mínimo, a visibilidade que o Vasco teria com esse título poderia atrair alguns investidores e segurar um pouco a força do tsunami de bosta que veio depois. Enfim, se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, não é o que dizem? O fato é que o segundo mandato do Roberto, principalmente depois da eliminação da Libertadores, foi ladeira abaixo. Uma verdadeira sangria desatada. O clube terminou 2012 sem dinheiro nem para pagar a água. Todos os seus ativos, os jogadores, saindo por mandatos na justiça, sem o Vasco receber nem um tostão furado em troca. E com o único jogador que quis ficar, o Dedé, tendo que ser sacrificado logo no começo de 2013 para trazer um pouco de alívio financeiro para o Vasco. Foi naquele momento, com o Dinamite vendo vazar por completo não só o dinheiro do clube, como o seu apoio político, ele terminou seu mandato praticamente sozinho, que o Eurico Miranda, que, apesar do que ele possa ter dito, nunca desistiu de voltar para o Vasco, viu que poderia finalmente voltar a pôr suas manguinhas de fora. Como eu já disse aqui, ele nunca chegou a se ausentar politicamente do Vasco, e existem teorias que dizem que ele usou até sua influência na Federação Carioca para boicotar o Vasco no estadual desde o princípio. Pode ser teoria da conspiração, mas é fato que com o Dinamite o clube enfrentou vários problemas com a Ferg. Desde o caso Jefferson, ainda em 2009, passando por toda a morosidade que a Ferg sempre teve para liberar os contratos dos reforços do Vasco no período do Dinamite, terminando com aquele campeonato roubado de 2014. Enquanto com o Eurico, apesar dos desastres das competições nacionais, o Vasco reinou absoluto nos domínios da Federação Carioca, com 2 títulos em 2 anos, um deles invicto. Mas voltando, em 2013, o Eurico percebeu que com a cerca podre que tinha virado a administração do Dinamite, o caminho estava pavimentado para a volta dele. Para não arriscar, ele supostamente fez o que muitos apelidaram de mensalão vascaíno, ou seja, bancou do próprio bolso a associação no Vasco de vários de seus cumprichas, pagando suas mensalidades por 1 ano, só para garantir que votassem nele no ano seguinte. As suspeitas sobre isso recaem principalmente pelo fato de que o plano de sócios do Vasco, que àquela altura já estava às moscas, recebeu uma enxurrada de novos adeptos, bem na categoria que dava direito a voto, dias antes do período mínimo necessário para que pudessem ficar aptos para votar já no ano seguinte. Bem, com mensalão vascaíno ou não, o fato é que o Vasco teve um 2013 patético em que terminou rebaixado, um 2014 apático,
quando o clube parecia uma nau fantasma à deriva, completamente perdida no oceano, e que resultou no time mais descompromissado que eu já vi vestindo a camisa do Vasco e que terminou quase sem conseguir o acesso para a primeira divisão. Diante desse estado de terra arrasada, o discurso do Eurico, que iria levar o Vasco de volta às glórias do passado, e esse é um discurso que sempre faz muito sucesso quando se tá na merda. Basta ver o Trump e seu discurso de fazer os Estados Unidos grandes de novo aí. Enfim, o discurso do Eurico conquistou o eleitorado vascaíno e fez ele ser eleito com mais de metade dos votos. Ou seja, mesmo que a oposição a ele tivesse se unido em torno de um só nome, ainda assim o Eurico teria ganhado. Quer dizer, por mais que tenha tido mensalão vascaíno, não foi por causa dele que o Eurico ganhou, não. Enfim, fato é que ganhou, e mais fato ainda é que uma das primeiras medidas que tomou como presidente foi garantir que o sócio-torcedor não tivesse mais direito a voto. E eu já ouvi mais de um relato dizendo que mesmo quem quer se associar à moda antiga, comprando um título de sócio proprietário, tem encontrado dificuldades. Ou seja, uma vez de volta ao poder, Eurico está tratando de fechar o seu curralzinho para garantir que não tirem ele de lá outra vez. Para a próxima eleição, então, considerando todos os boatos que eu falei aqui, quem quiser tirar o Eurico do poder vai ter que superar todas essas supostas barreiras. Os votos do mensalão vascaíno, do pessoal que deve favor ou é favorecido pelo Eurico, e mesmo o daquele grupo que é euriquista porque é convicto de que ele é o melhor pro Vasco mesmo. Porque trazer torcedor novo que não é associado para aumentar a massa eleitoral do pleito, como movimentos de oposição no Flamengo e no Fluminense fizeram, e como até o próprio Eurico teria feito de maneira artificial, segundo alguns, me parece meio fora das possibilidades. Então é impossível de tirar o Eurico no voto? Não. Se não houvesse uma parcela do eleitorado vascaíno sujeita a mudar de voto, o Eurico não precisaria ter feito toda a campanha que ele fez na última eleição, por exemplo. Ou não precisaria fazer acordo com seu ex-desafeto Carlos Leite na tentativa de montar um time minimamente competitivo e que apague as duas últimas terríveis temporadas do Vasco, como a imprensa tem dito que ele está fazendo agora. O Eurico sai na frente para a próxima eleição, sim, mas pode ser superado. Como? Bem, o primeiro passo me parece ser com a oposição unindo forças e montando uma chapa única para concorrer com a situação. Porque se é difícil vencer o homem apresentando um candidato só, quem dirá se a oposição ficar toda pulverizada? E isso por si só já é bem complicado, porque existem várias correntes políticas no Vasco, cada uma pensando de um jeito, cada uma com desafetos nos outros grupos, e colocar tudo isso de lado em nome de um objetivo em comum é bem mais difícil do que parece. Outro passo importante é estruturar um projeto de administração e uma campanha de marketing que mostre ao sócio que o projeto é sério, moderno, responsável. Porque se os eleitores do Eurico sempre se escoraram no discurso de que se com o Eurico tá ruim, sem ele vai ser pior, depois do último mandato do Dinamite, esse discurso só tende a aumentar, né? Basta ver que sempre que alguém faz alguma crítica à atual administração, sempre vem um responder, mas com o Dinamite isso aí era pior, isso aí era assim, isso aí era assado. Quando eu acho que ninguém tá pregando a volta do Roberto Dinamite, né? Ele já é carta fora do baralho. E o mundo não é assim tão maniqueísta. Não existem só Eurico e Dinamite como opções para dirigir o Vasco. As nossas opções são tão grandes quanto o tamanho da nossa torcida. Enfim, esse foi um vídeo aí saindo um pouco do que a gente costuma falar, que é o futebol jogado em campo. Mas como muitos de vocês vinham me cobrando sobre isso, e como, por mais chato que seja, não tem como desassociar a administração do clube do time, já que uma coisa interfere diretamente na outra, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Vale a pena dizer também que esse processo eleitoral no Vasco está só começando a acontecer. Só lá para depois do carnaval, meio do ano, é que a coisa deve esquentar mesmo, com as chapas começando a se movimentar mais claramente para a eleição. Então, paciência, que notícias mais concretas sobre isso tudo ainda devem demorar um pouquinho para chegar. Mas diga nos comentários o que você achou desse vídeo, se vale a pena tratar mais sobre esses assuntos do clube que não falam diretamente do time de futebol, se você acha que o Eurico tem que sair, se você acha que o Eurico tem que ficar, e dependendo das respostas, a gente até faz um ponto final para esse vídeo aqui também, continuando toda essa discussão. Beleza? A gente pode fazer assim? Então tá bom. A gente vai se falando.